chegou um momento muito especial do nosso culto, em que nós iremos abrir a Bíblia. E eu quero pedir que você agora, onde estiver e como estiver, feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia em nossas vidas. Muito obrigado por este culto e porque pessoas especiais estão assistindo, ouvindo e participando da proclamação da Tua Palavra. Seja conosco agora que abriremos o livro sagrado. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Que bom, você que está chegando agora, seja bem-vindo a um culto de adoração, onde nós iremos abrir a Bíblia. E eu quero convidá-los a abrirem vossas Bíblias no Evangelho segundo São Mateus. Primeiro livro aí do Novo Testamento. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8. Encontrou? Que maravilha! Você que está procurando, nós vamos esperar um pouquinho mais. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8. E eu vou esperar você encontrar. Não tenha pressa, fique tranquilo. Ok? Encontraram? Versículos 1 a 4. Diz assim: Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelho e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Ok, quando você abre a Bíblia no Evangelho de Mateus, você percebe que este livro, ele vai contando a trajetória de Jesus nesta terra. E os primeiros 4 versículos deste capítulo mostram o encontro de Jesus, ou melhor dizendo, o encontro de um leproso com Jesus. Mas o Evangelho de Mateus, ele é o recorrido sobre a vida de Cristo, sobre o seu ministério, sobre a pregação do Evangelho, sobre as ações de curas e milagres que ele fez enquanto esteve aqui na terra. Depois de conhecermos a pessoa do Rei Jesus, nos capítulos 1, 2, 3 e 4 de Mateus, a partir do capítulo 5 até o capítulo 7, nós vamos encontrar alguns princípios que este rei, pois assim Mateus apresenta Jesus como rei, os princípios que ele vai dando ao seu povo. Já quando chegamos no capítulo 8 e no capítulo 9 de Mateus, nós nos deparamos com pelo menos 10 milagres realizados por Jesus durante a sua estadia naquele momento por aquela região. O interessante é que a intenção de Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra como rei, como salvador e como senhor da nossa vida, foi sempre suprir as necessidades das pessoas. Durante toda a vida de Cristo aqui na terra, por 3 anos e meio, ele foi se deparando com diferentes situações e circunstâncias adversas na vida das pessoas que o cercavam. E para todas elas, Jesus tinha uma palavra de esperança, Jesus tinha uma força, Jesus tinha uma cura, mas Jesus tinha salvação. Para todas as pessoas, as ações de Jesus eram presentes e poderosas. Amém? Além de apresentar a pessoa de Jesus, o Evangelho de Mateus também tem a preocupação de ressaltar o interesse que Jesus Cristo tinha pelas pessoas que o acompanhavam. No texto que lemos agora, de Mateus capítulo 8, versos 1 a 4, percebemos de maneira clara que quando Jesus estava descendo do monte e chegando na cidade, as multidões também estavam se aproximando. As multidões
E o interessante é que aí diz multidões no plural, ou seja, era muita gente. Durante toda a vida de Cristo, como missionário, como pregador, como aquele que chegava e fazia diferença, você vai ver que as pessoas o buscavam com interesse, porque sabiam que Jesus Cristo tinha palavras de esperança, palavras de poder, palavras de restauração, cura, milagres, transformação, mas acima de tudo, Jesus demonstrava apreciação pelas pessoas que o buscavam. E quando você demonstra sinceridade em sua amizade, em sua vivência social, as pessoas vão querer estar com você. As pessoas vão querer estar próxima a você, porque você tem muita coisa boa a oferecer. Era assim com Jesus. As pessoas iam até o encontro com Jesus, porque sabiam que Jesus tinha algo especial para a vida delas. O leproso, ele era mais um exemplo desse amor incondicional de Jesus na vida das pessoas. Especialmente por aquelas pessoas que eram marginalizadas pela sociedade da época. Você vai ver Jesus andando com prostitutas, visitando casa de publicanos. Você vai ver Jesus conversando com cegos. Você vai ver Jesus conversando com paralíticos. Todas aquelas pessoas que eram menosprezadas e marginalizadas pela sociedade, pelo preconceito que existia, Jesus trazia para perto dele, abraçava e transformava, devolvendo-as para a sociedade, só que agora como pessoas reabilitadas e capacitadas para continuarem sua vida em meio à sociedade. O tema desta noite é o encontro com o Salvador, um leproso, isso mesmo. Mas o que era a lepra? A lepra na Bíblia não se refere somente à hanseníase moderna, como nós conhecemos. Mas a lepra, no tempo bíblico, incluía várias doenças de pele, chamadas pelo mesmo nome, de lepra. A lepra era a enfermidade mais temida nos tempos bíblicos. Escute bem, nos tempos de Jesus, uma pessoa leprosa, essa pessoa tinha muito sofrimento na sua vida. Então a lepra era muito temida. As pessoas tinham medo de pegar hanseníase. Como hoje estamos correndo desta pandemia, com medo de ser infectado. Essa pessoa que era acometida pela lepra, ela sofria muitos desconfortos físicos. Além disso, ela enfrentava também o isolamento social e a pessoa tinha que viver longe de tudo e de todos. A lepra, ela fazia com que a pessoa enferma perdesse todo o convívio com a família, com os amigos, com os colegas de trabalho, com os filhos, com a esposa, com o esposo. Se era um religioso, nem à igreja na época ele poderia ir. A lepra era uma doença contagiosa, isso mesmo. Por isso que as pessoas tinham medo e assim ela suscitava preconceito e rejeição. Os leprosos, no tempo bíblico, eram excluídos da sociedade. Os leprosos, naquela época de Jesus, tinham que usar roupas rasgadas, raspavam totalmente a cabeça, totalmente, sem nenhum fio de cabelo, viviam fora dos muros da cidade, por naquela época as cidades eram marcadas e demarcadas por grandes muralhas, então o leproso tinha que ir para fora da cidade. Eles viviam fora dos muros, eles não andavam de maneira livre pelas ruas da cidade. Eles eram confinados em leprosários, isso mesmo, chamados como Vale dos Leprosos. O leproso na época de Cristo, quando entrava na cidade para pedir comida, alguma coisa, ele tinha que gritar bem alto, um grito de anúncio bem alto, dizendo imundo, imundo, para que as pessoas pudessem se afastar, se esconder, livrar o caminho para ele passar. O leproso da nossa história, de Mateus capítulo 8 e o versículo 1, 2, 3 e 4, este leproso,
do qual acabamos de ler a sua história, estava com o seu corpo ferido, com roupas sujas e rasgadas, jogado no sofrimento, sofrendo profundas dores, rejeitado pelas pessoas que ele mais amava e talvez sem esperança, como muitos outros leprosos que eram seus companheiros lá no leprosário, no Vale dos Leprosos. Durante a sua vida de sofrimentos e lutas pela sobrevivência, provavelmente aquele leproso que nós estamos aprendendo sobre ele hoje, presenciou inúmeros companheiros de luta que também lutavam contra a lepra, sendo dizimados pela morte por uma doença maldita e fatal. Aquele homem estava em grande desespero de vida, mas a esperança surgiu em seu coração. Longe dos parentes e amigos, o leproso devia suportar a maldição de sua enfermidade. Dizem comentaristas que contam sobre aqueles momentos vividos por aquele leproso e outros leprosos na época de Jesus. Era obrigado a publicar sua própria desgraça. Ele tinha que rasgar suas roupas, seus vestidos e fazer soar o alarme bem grande, dizendo às pessoas que ele era um leproso e que elas deveriam fugir da presença dele. Que vida, que sofrimento, que angústia para aquele homem. Mas agora a esperança começou a raiar em seu coração. Um coração ferido, angustiado, um coração que lutava entre a dor e a vontade de viver mais um dia. Agora começa a ser inundado pela esperança da presença de Jesus. Quando olhamos para o texto bíblico, o versículo 2, eu quero ler com vocês. O verso 2, Mateus capítulo 8, o verso 2 diz: um leproso aproximou-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Nós encontramos neste texto 3 passos que aquele leproso deu diante da presença de Jesus Cristo. Jesus estava chegando em sua cidade, havia descido do monte, e agora aquele leproso olha para Jesus como a sua única esperança. Porém, a primeira coisa que aquele leproso fez não foi pedir que Jesus o curasse, mas a primeira coisa que aquele leproso fez, e aí vai o primeiro passo do encontro do leproso com Jesus. A Bíblia diz que ele se aproximou de Jesus. A primeira coisa que nós precisamos fazer para que recebamos a cura que vem de Deus, a transformação que vem de Deus e tudo aquilo que mais precisamos para que sejamos homens e mulheres mais felizes nesta terra, é termos uma aproximação estreita com Jesus. Uma vida íntima com Jesus. Compartilhar bons momentos com Jesus. Depender de Jesus para tudo e em todas as circunstâncias da vida. O segundo passo, de acordo com este texto, o verso 2 de Mateus capítulo 8, que aquele leproso deu ao encontrar-se com Jesus, a Bíblia diz que ele o adorou de joelhos, ele se lançou no chão, ele se lançou na pó, no mesmo piso, no mesmo chão, na mesma areia que cobria seus ferimentos, que perturbava as suas noites, mas que também servia de cama para ele dormir durante aqueles dias de sofrimento. Só que desta vez, ele se lança no pó, ele se joga no chão, não para sofrer mais dores, não para dormir mais uma noite turbulenta, mas para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para adorar aquele que podia curar a sua vida, transformar a sua história e reescrever através dele uma nova história para a humanidade da sua época. Primeiro passo que aquele homem deu, ele aproximou-se de Jesus. Segundo passo, ele adorou a Jesus. Nós precisamos adorar esse Jesus todos os dias e o dia todo. Não há outro Deus abaixo do céu que merece a adoração do ser humano que não seja o Deus
Criador do céu, da terra e das fontes das águas. O terceiro passo, de acordo com o texto que aquele leproso tomou ao encontrar-se com Jesus, a Bíblia diz que ele clamou por cura. A última coisa que aquele leproso fez foi pedir que Jesus o curasse. Parece muito diferente da nossa maneira de irmos ao encontro com Jesus. Eu confesso que quando nós estamos com muita dor, com muito sofrimento, e temos a oportunidade de fazer uma oração a Jesus Cristo, a primeira coisa que a gente faz é pedir. Mas é necessário primeiro criar um vínculo de amizade com este Jesus. É necessário criar uma aproximação com este Jesus. Conhecê-lo, amá-lo, adorá-lo, para pedir a Ele. É necessário entreter uma conversa pessoal com este Jesus maravilhoso que nós tanto amamos. Assim como aquele leproso. E o interessante é que no seu pedido diante de Deus estava muito claro que aquele leproso, diz o verso 2 nas últimas palavras, diz que ele olhou para Jesus, depois de ter se aproximado dele, depois de ter adorado a Jesus, ele olhou para aquele homem que não era leproso, aquele homem que tinha a oportunidade nas mãos de curá-lo, de salvá-lo, de transformá-lo, o rei. Ele olhou para ele e disse: Senhor, se tu quiseres, purifica-me. Está claro que no pedido daquele leproso, ele queria que a vontade de Deus fosse feita em sua vida. Nós precisamos pedir que a vontade de Deus seja feita em nossa vida. Talvez você que está me ouvindo agora não é um leproso, mas está lutando contra o câncer, lutando contra a Covid-19, lutando contra outras inúmeras enfermidades que este mundo tem, lutando contra um casamento que está a ponto de se desfazer, lutando porque você está tendo altas e profundas crises emocionais, crises existenciais. E talvez você tenha clamado, tenha buscado ajuda e nada tenha acontecido. Que tal deixar de fazer a tua vontade? Que tal deixar de querer que a tua vontade seja feita na tua vida? Olhe para Jesus e diga a Ele: Senhor, que a tua vontade seja feita na minha vida. Que a tua vontade prevaleça na minha vida. Pode ser que a vontade de Deus não seja que você seja curado nesta terra. Pode ser que Deus irá permitir que você desça à sepultura comido por esta doença, vitimado por esta situação que estás passando. Mas se a vontade dele for feita em sua vida, na manhã da ressurreição, de acordo à vontade do Senhor, declarada neste livro sagrado, você irá ressuscitar e será uma nova criatura. Mas pode ser que a vontade de Deus seja que você passe por uma cura física, isso mesmo, aqui nesta terra, mas não agora, não do teu jeito, não da tua maneira, não no teu tempo, mas do jeito e da maneira e no tempo de Deus. Mas para que isso aconteça, é preciso que o teu coração esteja convertido para aceitar a soberana vontade de Deus. Aquele leproso sofria, ele tinha angústia, ele tinha dor, mas ele sabia que a vontade de Deus era maior do que a sua vontade, que a vontade de Deus era maior e melhor do que a sua própria vontade, por alegria, por novos dias, por uma nova vida, pelo retorno à sua casa. A vontade de Deus deve prevalecer na nossa vida. Até na oração do Pai Nosso, Jesus disse para que nós pedíssemos que a vontade do Pai fosse feita em nossa vida. O interessante é que foi justamente isso que aconteceu na vida daquele leproso. Quando você olha para o verso 3, olha o que diz o verso 3. Jesus estendeu a mão, tocou no leproso e disse: eu quero, seja purificado. E olha só, que linda palavra agora vai aparecer aqui, ó. Imediatamente, a frase continua, imediatamente
o leproso foi purificado da lepra. Aleluia, glória a Deus. Sabe por que aquele leproso foi purificado da lepra imediatamente? Porque ele permitiu que a vontade de Deus fosse feita em sua vida. E o verso 3 diz que Jesus estendeu a mão, pegou aquele leproso, tocou aquele leproso. E eu posso imaginar Jesus tocando aquele homem com um toque de amor, com um toque de apreciação, com um toque de respeito, com um toque de validação, com um toque de valorização, com um toque de pai, dizendo: eu quero e você será curado agora. E a Bíblia diz que imediatamente aquele leproso foi purificado da sua lepra. Sabe o que foi que Jesus fez com aquele homem? Ele fez com que a sua vontade prevalecesse na vida daquele pedinte, daquele pecador. E sabe como foi que Jesus fez esse processo de cura, de purificação, de restauração da autoestima, da alegria, da felicidade, da vontade de viver daquele homem? Tocando nele. Eu chamo esse toque de o toque restaurador. Ao tocar aquele leproso, Jesus rompeu todas as exigências e proibições das tradições da época. E mais uma vez, o toque restaurador de Jesus trouxe cura, felicidade, alegria, paz e salvação para mais uma vida que buscou por Ele. Olha como o toque de Jesus é poderoso. Ninguém arriscaria sua pureza cerimonial naquela época, ou sua saúde física, entrando em contato muito próximo com aquele leproso, ou com qualquer pessoa que fosse leprosa, muito menos tocar nela. Mas Jesus não se importou com isso, porque Jesus veio para romper todo e qualquer paradigma que impeça a felicidade de um ser humano. Jesus veio para dar paz. Jesus veio para abraçar quem se sente perdido, sozinho, sem amor, sem ninguém. Contudo, mesmo que as pessoas naquela época não quisessem tocar em um leproso, contudo, Jesus, além de curar aquele leproso, ele tocou ele com as suas próprias mãos. As mesmas mãos que um dia o havia criado, agora o estavam restaurando e o recriando, fazendo dele uma nova criatura, dando a ele uma nova vida. O toque restaurador de Jesus é poderoso na vida de todo aquele que crê e aceita o seu toque, amém? Talvez você está precisando de um toque maravilhoso de Jesus. Talvez eu esteja falando com alguém que precisa de um toque poderoso de Jesus. Quando Jesus tocou o leproso, Jesus contraiu a contaminação do leproso. Quando Jesus tocou naquele homem cheio de lepra, Jesus tirou a sua lepra e tomou para si. Mas Jesus também transmitiu saúde para aquele homem. Você sabia que foi isso que Jesus fez por nós na cruz do Calvário? Você sabia que foi isso que Jesus fez por nós quando Ele morreu na cruz do Calvário por nós? 2 Coríntios 5, 21, o apóstolo Paulo diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A lepra na Bíblia é comparada com o pecado. Então, queridos, todos nós somos leprosos. Por isso precisamos ter um toque maravilhoso de Jesus. Por isso precisamos ser tocados pelas mãos de Cristo, as mesmas mãos que nos criaram, que agora precisam nos restaurar.
Para aquele leproso, Jesus era a única esperança de cura e salvação. O encontro com o Salvador lhe deu cura, restauração, reabilitação social, dignidade e salvação. Aquele leproso não era mais a mesma pessoa depois do encontro com Jesus. Porém, a maior bênção que aconteceu na vida daquele leproso foi a cura espiritual. Ele não só foi curado da lepra física, mas ele também foi curado da lepra do pecado. Jesus eliminou a sua culpabilidade. Aquele leproso enfrentou todos os preconceitos, medos e dificuldades existentes em sua vida para ter um encontro restaurador com Jesus. Quais são as tuas dificuldades para encontrar-te com Jesus Cristo? Quais são as dificuldades que você tem para ter um encontro maravilhoso com Jesus? Quais são as dificuldades que você talvez tem na vida para impedir você de ir até o Pai? Para impedir você de ter este encontro com a pessoa nesta terra, a única por sinal que pode transformar a tua vida e te tirar da lepra do pecado. Faça como aquele leproso. Joga fora tuas dificuldades. Vá a Jesus. Busque a Cristo. Eu vou terminando a nossa reflexão da palavra de Deus desta oportunidade, dizendo a cada um de vocês que estão nos acompanhando. Nós vimos através da história do leproso, de Mateus capítulo 8, versos 1 a 4, que não há doença neste mundo que Deus, através de Jesus Cristo, não possa curar. Nos tempos bíblicos ele curou a lepra e hoje ele pode curar toda e qualquer enfermidade, especialmente a do pecado, a que maltrata mais o nosso coração. Até mesmo sobre as doenças conhecidas e chamadas de incuráveis ou sem cura, Jesus Cristo tem poder, mas é preciso crer. Por mais imunda e pecadora que uma pessoa se encontre, ela ainda assim pode ir ao encontro de Jesus Cristo e receber a cura, o perdão e a salvação. Talvez você se sente tão pecador e diz, mas pastor, Deus não tem interesse por mim. Sabe, querido, o convite especial de Jesus para todos os leprosos do pecado deste mundo é o que está em Mateus capítulo 11, o verso 28. E o texto diz assim em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus convida você. Não importa quão sujo você se encontra, por este pecado, por este mundo. Não importa quão errado você se sinta pelas escolhas que fizeste na vida. Jesus cura você. Jesus vai vestir você com uma nova roupa. Jesus vai te dar paz. Jesus vai te lavar com o seu sangue. Jesus vai purificar a tua vida e vai te dar uma nova vida para que você escreva junto com Ele uma nova história. Quantos de vocês que estão nos assistindo aí do outro lado da tela aceitam o toque restaurador de Jesus Cristo em sua vida? Amém. Deus seja louvado. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado por tua graça e por teu amor. Continua curando a nossa vida, restaurando o nosso coração e preparando-nos para o reino dos céus, em nome de Jesus. Amém. Neste momento, eu vou convidar o Alex, ele vai cantar uma música especial. E que você continue tomando essa decisão de estar com Jesus para sempre. Muito obrigado e até a próxima.